Estamos de volta com mais uma questão no nosso canal. Dessa vez a gente vai resolver uma questão da prova da OBMEP de 2009, nível 2, fase 1. Essa questão tem uma aparência muito grande com o triângulo russo, que foi uma questão resolvida nesse canal ainda nessa semana. Vou colocar o card aí em cima para vocês darem uma olhadinha se vocês não viram ainda. Então a questão diz o seguinte: no triângulo ABC temos AB igual a AC e os 5 segmentos marcados têm todos a mesma medida. Qual é a medida do ângulo BAC? Veja, o lado AB é igual a BC e os 5 segmentos marcados, que são esse e esse, tem a mesma medida. Para tanto, eles marcaram aqui com um tracinho. Aí ele pede para encontrar o ângulo BAC, esse ângulozinho que eu marquei aqui de verde. Para responder esse problema, é interessante que a gente saiba dessas informações aqui. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus e o ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, perceba que esse triângulo aqui, esse triângulo, os ângulos internos são esse e esse. Um dos ângulos externos a esse triângulo é esse. Então, esse ângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. O adjacente a ele é esse ângulo e os não adjacentes são esses dois. Então essas duas informações são suficientes para respondermos a questão. Então vamos lá. Primeiramente, vamos identificar esse ângulo, que é o que a gente quer. A gente pode chamar de X qualquer letra, eu vou chamar de A. Então temos aqui esse ângulo, que é o ângulo A, o qual nós precisamos encontrar o seu valor. Mas observando esse triângulo, a gente percebe que ele é um triângulo isósceles, porque esse lado é igual a esse outro lado. Se esses dois lados são iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Então esse é A e esse também é A. Portanto, temos dois ângulos iguais aqui nesse triângulo. E para ficar mais claro, eu vou destacar esse triângulo. Perceba que nesse triângulo destacado, nós temos os dois ângulos da base iguais e esse ângulo não identificado. Mas esse ângulo não me interessa. O que me interessa é o ângulo externo, porque esse ângulo externo a esse triângulo verde vai ser o ângulo interno desse outro triângulo que já dá para perceber que ele também é isósceles, pois esse lado é igual a esse. Mas qual é a medida desse ângulo? Basta a gente observar essa informação. Um ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então esse ângulo é a soma dos dois internos não adjacentes, que é esse mais esse. A mais A é 2A. Portanto, temos aí identificado esse nosso ângulo, que é a soma desses dois ângulos internos não adjacentes a ele. Esse triângulo aqui é também um triângulo isósceles, pois esse lado é igual a esse. Isso significa que esses dois ângulos da base também são iguais. Esse ângulo é igual a esse ângulo. Então, se esse é 2A, esse também é 2A. Então, temos aí os dois ângulos desse triângulo identificado. Agora, a gente tem que observar qual é o triângulo a ser trabalhado para identificarmos esse outro ângulo, porque esse ângulo vai ser o ângulo interno desse novo triângulo aqui, que a gente já viu que também é isósceles. Veja que esse ângulo aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo que vamos destacar agora. Então, com esse triângulo destacado em azul, a gente percebe que esse ângulo aqui é o ângulo externo a esse triângulo. Mas quem são os ângulos internos não adjacentes a ele? Perceba que o adjacente a esse ângulo vermelho é todo esse ângulo. Os não adjacentes são 2A e A. Então eu somo 2A com A, dá 3A, ok? Então descobrimos mais um ângulo e agora ficou fácil descobrir esse outro ângulo, pois esse triângulo aqui, ele é isósceles, pois esse lado é igual a esse outro. Então se aqui é 3A, esse ângulo também é 3A. Então temos agora mais um ângulo identificado. O nosso próximo passo vai ser usar esse novo triângulo aqui para encontrarmos o ângulo externo a ele. E agora identificado o novo triângulo, cujos ângulos são A,
3A e esse ângulo aqui. Então nós temos um dos ângulos externos a esse triângulo de vermelho, é esse ângulo aqui. Mas esse ângulo aqui vai ser quem? Vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, quem é o ângulo interno adjacente a esse ângulo? É esse ângulo aqui. O que não é adjacente é esse e também esse. Então, esse ângulo aqui vai ser a soma de 3A com A, que dá 4A. Como a gente já sabe, esse triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, então esse ângulo é igual a esse. E agora finalmente chegamos ao último triângulo, que é o triângulo maior, e vamos identificá-lo por cores também, mais uma vez. Então agora a gente tem um novo triângulo, destacado em amarelo, que é o triângulo maior, e o próprio enunciado já havia falado que o lado AB é igual ao lado AC. AB é igual a C. Se esses dois lados são iguais, é porque esse triângulo grande é também um triângulo isósceles. Portanto, os ângulos da base também são iguais. Esse ângulo aqui é 4A e esse daqui também vai ser 4A. Então chegou a vez de encontrarmos o valor de A, pois já sabemos que os ângulos do triângulo ABC é igual a 180 graus. Observando o triângulo ABC, nós temos esse ângulo é A, esse ângulo é 4A e esse ângulo também é 4A. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180. Então, somando os três ângulos, nós temos que 4A mais A é igual a 180. Somando esses termos, temos que 4A mais A dá 9A. E agora, dividindo os dois membros para 9, nós vamos ter 180 dividido para 9, que dá 20 graus. Portanto, conseguimos encontrar o ângulo pedido no enunciado da questão, que dizia: qual é a medida do ângulo BAC? Resultado, 20 graus. Muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado. Deem um like no vídeo e curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Muito obrigado.